Queria falar que eu fico muito agradecida de vocês estarem aqui, entendeu? A Maíra, hoje minha filha, nossa filha mais velha, ainda falava: mamãe, mas vai ficar falando de coisa muito triste, né? Porque ela é professora aqui da UFJF, doutora em letras, né? E ela, mas eu vou dizer, depois mais tarde eu posso dizer no depoimento, que os nossos filhos que viveram conosco na clandestinidade no exílio, não foi fácil a vida deles, nem nossa, nem deles, né? Então, eu sei que tem marcas no corpo, marcas na alma, marcas no rosto, e isso não se tira, né? Isso vai continuar. Mas, assim, o que a gente faz é ir, né, vivendo um dia de cada vez, trabalhando tudo isso. Então, eu disse: não, minha filha, eu vou... Ela falou: mas por que você falou aqui? Por que você aceitou? Ela viu que eu estava assim, um pouquinho ansiosa, fui de manhã, fui até pintar o cabelo, estava muito branco. Eles não pintam, mas a mulher, se não pinta, acha que é desleixo, né? O homem não, o homem é charmoso, né? Então, aí, mas não tem jeito, né? Aí eu falei: não, eu tenho que pelo menos pintar, cortar um pouquinho meu cabelo, para não ficar muito feia na imagem e para as pessoas, nossos convidados. Então, aí eu falei: não, minha filha, pelo contrário, eu agradeço. Então, são pessoas que estão se preocupando com tudo o que aconteceu no Brasil e que a gente, então, é a forma que a gente tem de estar passando. E eu hoje, né, já precisando usar bengala por um problema de artrose, né, quer dizer, estou com 66 anos, então, se eu não posso fazer outras coisas, a militância ativa, como a gente teve na juventude, né, então, agora na fase mais idosa, tudo que a gente puder falar, conversar, transmitir, ainda é pouco, né? Então, eu quero agradecer e parabenizar vocês de estar fazendo esse trabalho. E tinha aquele velho problema. Eu era moça, não é? Era bonitinha, como todas. E eles me chamavam de Miss Brasil. Lá tinha um sujeito que era um tarado, que não podia me ver. Quando ele me via, ele fazia assim. O nome dele era Tralli, o sobrenome, chamava de Tralli. E aí eu tinha que tirar roupa. Então era sempre a mesma história, nem faziam pergunta. Certo? Então, esse abuso, essa coisa horrível da tortura, não dá para imaginar, não dá para imaginar. Eu sei que foi comigo, mas foi com os outros também e continua sendo, né? Aí no Brasil, com os pobres, com os presos. Eu tinha leite. E o leite, ele dizia que atrapalhava o desejo dele, né? Então, mandou me dar uma injeção para cortar o leite. Quer dizer, diante de uma mulher com leite no peito, era tão, como é que eu vou dizer, era tão psicopata, que era mais fácil tirar aquele leite e continuar tarado, né? Continuar louco como ele era. E os outros também. Tem o tal de Nelsinho também. E era tudo inho. Nelsinho, Rubinho, Luizinho, Toninho, era tudo inho. Fininho, tudo inho. Todos no diminutivo, porque eles são menores mesmo. Eram menores. Eles sabiam que eram menores. Se chamavam de
no diminutivo. Não é? Só pode ser isso. E foi um horror. Foi uma coisa... Não dá para contar, não dá. E antes eu fiquei com uma moça chamada... Aí já me passaram para a cela 1, lá do fundão, com uma moça chamada Vera Lúcia Nicoletti. Ela é de São José do Rio Preto. Ela e o marido foram presos, foram torturados quase até a morte. E teve um dia que trouxeram ela desmaiada, jogaram ela assim. Era uma cama, um colchão de palha com uma cama de concreto, assim. Jogaram a Vera lá toda torta e eu pensei que ela tinha morrido. E eu comecei a gritar para os meninos. Ela morreu porque eu não conseguia animar ela de jeito nenhum. A gente, quando alguém chegava da tortura, você animava, fazia massagem, ajudava. E ela estava desmaiada. Aí eles vieram buscar ela, assim levaram no colo e foram embora. E eu perguntei para um daqueles guardas que ficavam ali, não sei se era do exército. Falei, onde é que levaram a Vera? Eu só sabia Vera, o nome dela, não sabia nada dela. Ela era mais moça que eu um pouco, eu tinha 23. Cadê a Vera? Cadê a Vera? Aí ele falou assim, levaram ela lá para uma sala dos investigadores, onde tem os beliches, ela está lá. Claro que eu não acreditei. Nunca mais vi a Vera. Depois esse mesmo guarda voltou e disse assim, ó, a moça aí foi para o hospital militar. Eu achei que ela tinha morrido. Aí 30 e tantos anos depois, ela me escreveu um e-mail, você por acaso esteve no DOPS, tal, eu sou a Vera. Eu me lembro que quando eu li, eu tremia inteira, eu tremia. E até hoje falar dela é uma coisa tão, sabe, saber de vez em quando a gente se telefona. E ela veio para São Paulo, era eu, né? Aí ela veio, ai desculpa que eu fico muito emocionada. E a gente se encontrou e eu pensava que ela estava morta. E a gente se encontrou aqui no Paraíso, no bairro do Paraíso. E agora ela tem netos, né? Foi o Sérgio, marido dela. E nós somos muito amigas até hoje, né? Então teve isso. Aí depois eu fui para o Presídio Tiradentes, foi na véspera do Natal, mais ou menos. Me mandaram para o Presídio Tiradentes, não só eu, todo mundo. E a gente tinha prisão preventiva. Aí no presídio podia ter visita. Agora, o que eles fizeram comigo no DOPS também, não pode fazer, porque não pode nem apagar de tão pecado. Não é porque é comigo, mas eles levaram meu filho 2 vezes lá, me ameaçando, dizendo que iam queimar ele, que iam quebrar. E eu lá na cela, então a Vera, essa moça, subiu e ela falou, é um bercinho azul? Chamava Moisés, aquele berço que a gente carrega. Então, aí eles levaram 2 vezes enganando, né, minha sogra, foram buscar dizendo que eu ia ter visita, eu e meu marido. E no fim, eu pude ver mesmo ele lá, e ainda eu abracei minha sogra e falei, não traz mais ele, some com ele, pelo amor de Deus. Então, levaram meu filho lá, um bebê, para fazer isso. Eles faziam isso com todas as mães, depois fiquei sabendo. Eles deixavam as crianças, você vê as crianças para saber o que eles podiam fazer, ou as crianças que verem, como algumas companheiras, né, levavam a criança para ver a mãe torturada, arrebentada. Eles não tinham escrúpulo. Não é escrúpulo, é pior. Não sei explicar. É mais do que isso, é pior. É pior. Eles eram muito boçais, animalísticos. Eles também não tinham a menor noção do que perguntariam ou não, porque o delegado sacou, mas eles... E aí eu me lembro que teve uma hora... já fui barra pesada porque eles eram muito violentos e me estupraram com um cacetete, mas, sinceramente, eu estava com moral alta pra caramba, porque eu ainda estava num momento em que
ainda não tinha sido reconhecida, uma questão de tempo, e, portanto, ninguém ia cair em lugar nenhum, coisa nenhuma, gente nenhuma, sei lá o que ia acontecer comigo, mas pelo menos as coisas estavam safas, né? A estira não te dá porrada, mas te põe um jacaré em cima de você. É tortura. Um jacaré, jacaré? Jacaré. Jacaré. Jacaré? Tinha um jacaré. Um jacaré de verdade? Jacaré! É jacaré que não era muito grande. Ah, Disseram eles depois que era desdentado. É assim, o torturador vai dizer, tortura não, são choquezinhos. O jacaré não fazia nada. Um jacaré minimizam, entendeu? Aquilo não é nada. Aí eles botavam o jacaré na tua... Para cada um tinha um nome. Para mim era Marighella. o jacaré? É. Para o outro era o Amaro. Jacarezinho. Aí botava no teu corpo. Então você vai dizer, não é porrada o tempo todo, mas é tortura o tempo todo. Não, jacaré. É, a humilhação, é sacanagem, é humilhar o outro na tua frente, é fazer isso, não sei o quê, é não te deixar dormir. É tortura, um ambiente de terror. Eu acho a maior graça quando terroristas foram eles. Eles foram verdadeiros terroristas, era terror. Fora terror com as famílias, com os amigos. Tem até chefe de trabalho, a pessoa foi presa também, foi torturada. Crianças torturavam pais na frente de crianças, era terror total, terror. Um dos objetivos bem claros era aterrorizar, não só quem estava sendo preso, mas de preferência a população. O sentimento é de vitória, sabe? De nós ter filho depois. A mim me disseram que eu não ia poder ter filhos. Tinha um útero infantil retrovertido que eu não ia nunca poder ter filhos. O Amilcar Lobo, psicanalista lá, psiquiatra, médico do ECOD. Médico do ECOD disse que você não podia ter filhos. Ele me examinou, não, Uma forma de tortura. Claro, Isso, você tem claro. 21 anos. Claro. Ela diz que você não vai poder ter filhos, Claro. e você faz a quase 4 que ninguém mais pode te examinar. O cara é médico, o cara é torturador, o cara é o quê? O cara é do exército, não, mas ele é médico. Mas por que ele teria dito isso se não fosse verdade? Será que eu não vou poder ter filhos? Você teve filhos? Tive 2, de enfiada assim, pum pum. Eles tinham um jacaré também, que botava em cima do seu corpo, você ficava nua com o jacaré em cima. A barra mais pesada pra mim é a coisa dos pau de arara misturado com choque elétrico, né? Aquela coisinha tipo, você fica amarrado, eles amarram suas mãos, seus pés e te penduram no pau, né? No ferro, aliás, você fica pendurado ali. E aquilo demora também um tempão. E o choque elétrico é um telefone de campanha que eles com 2 fios, né? Eles amarravam no dedo do pé e o outro ficava passando pelo teu corpo nos mais variados lugares. E com requinte, né? E vamos molhar ela para o choque pegar mais. Aí jogava água. E aquele choque também tem gradação, né? Então eles começavam mais lento e aumentando. Você vai achando que vai morrer também, né? O coração não vai aguentar, porque aquele negócio vai dando... Você vai se encolhendo todo. Por isso que eu fiquei, inclusive, com essa coisa paralisada, né? Porque você vai se contraindo. Aí para o choque, né? Você dá aquela relaxada e vem de novo, aí você vai se contraindo. É alucinante, é alucinante. E depois de um tempo que eu estava lá, já assim, estava lá quase 2 meses, eles deram aula de tortura comigo. Cobaia de aula de tortura, né? Para vocês que estão estudando, que vão ser professores, é realmente inacreditável, né? Você imaginar que você foi objeto de estudo de um grupo de torturadores, então, vários oficiais. Eles me desceram da cela, né? Eu já estava, aí nesse momento eu estava com várias presas políticas, né? E eles falavam, ela vai descer. Quando eu ia descer eu já sabia que era alguma coisa grave, né? Só que eu não sabia que era uma aula. Quando eu tirei o capuz, eu vi que tinham vários homens, uns 40, 50, e eles começam a dizer, eles me avisam, você vai, a gente está dando aula de tortura, explicando aqui. E aí eles começam a explicar o que é mais eficaz, o que é menos eficaz, o que é... E fiquei lá um tempão e eu passei muito mal depois e voltei para minha cela com essas meninas, eles começaram a gritar, rezar e pedir para eu não descer, mas não teve jeito, chegou o médico e falou, ela aguenta, e eu voltei e continuei sendo cobaia. Você atribui isso a quê? Você ser forte, bonita, o quê? Nova?
acho que é um somatório de coisas, né? Assim, é até difícil dizer, mas, quer dizer, nova, mais ou menos as pessoas todas eram dessa faixa etária, né? Mas claro que eles tinham um ódio especial do fato de ser mulher, ser uma pessoa tinha tudo para não estar nisso, eu lembro que eles falavam muito isso, mas você, a pessoa tinha tudo para não estar nisso, como é que se meteu nisso? Uma família toda legal, não sei o que, né? Então, tinha um ódio especial, né? E, enfim, eu fui uma pessoa também que tentei ter uma certa dignidade diante deles, né? Do que eu pude, quer dizer, até porque eu não me sentia tão forte, né? Eu achava assim, se eu começar a contar alguma história aqui, eu vou fraquejar. Então eu tive a postura assim mais de dizer, eu não posso falar nada, tem que ficar quieta, tem que ficar, entendeu, assim, como se eu não soubesse falar, não conseguisse, não pudesse. Agora, ela só enterrou o meu pai, isso ficou bem claro pra gente não tinha essa dimensão, a gente só percebeu na hora, quando ela recebeu o testamento de óbito. 98, 97, sei lá. Entendeu? E esse é o problema, é a diferença entre o que tem um morto para enterrar e o que não tem um morto para enterrar. Nós descobrimos esse ano, né, no ano passado, esse ano, que cada um de nós enterrou meu pai num ano diferente. Entendeu? E eu me lembro exatamente o dia que eu decidi que ele tinha morrido. Eu me lembro. Porque você decidir que morreu, matar de novo. Entendeu? Como que veio o atestado de óbito? Não, veio na Fernanda Henrique, né? Ela recebeu, foi buscar e ela tem foto dela no jornal recebendo o atestado de óbito. Se procurar na imprensa tem, tá? Acho que nos arquivos lá da minha mãe tem. Agora, eu fui antes, quando fez 10 anos, 81, né? Como se fosse hoje. Eu publiquei contra a vontade da minha mãe. Uma mensagem de 10 anos da morte e mandei rezar uma missa. Foi o meu ritual pessoal. Eu já tinha feito esse ritual antes, eu já tinha matado antes. Eu já tinha, literalmente, decidido que a morte tinha acontecido. Entende a frase? Eu já tinha matado meu pai antes, sabe? Mas o ritual, eu achei que para a família era importante. Foi depois do acidente do Marcelo. Entende? A gente estava voltando a falar pela primeira vez nisso. Porque a gente era um silêncio ensurdecedor. Não se falava no assunto. Cada um tocava a sua vida. Porque vai falar o quê? Entendeu? E eu achei, como já profissional que eu era, psicóloga, enfim, já estava na vida, já tinha, que aquilo faria bem para a família. E fez, mas a minha mãe não gostou. Nós fundamos aqui em 76. O movimento Em feminino 75 foi o Ano Internacional da Mulher, né? Que então abriu, colocou o tema da mulher como debate, né, internacional pela ONU, né, e tal, etc. E a Terezinha Zerbini, em São Paulo, funda o Movimento Feminino pela Anistia. E aí, quando foi em 76, no início de 76, julho, eu não lembro bem, agosto, eu e a Leonora falou assim, ô Magda, tá fundando um movimento pela anistia lá em São Paulo. Vamos começar um movimento aqui? Eu falei, vamos embora, vamos começar. E aí a gente saiu à procura de pessoas que queriam participar do movimento, né? Pessoas, a gente ia nas casas de mães que tinham filhos presos ainda, de mães que seus filhos estavam exilados, de irmãs, né, que enfim, tinham seus companheiras que tinham seus maridos presos ou vice-versa, enfim. A gente começou a catar as pessoas
para montar esse movimento feminino pela anistia, né? Então foram assim uns 3 meses de o tempo todo atrás das pessoas. De 76 até 78, quando foi criado o Comitê Brasileiro pela Anistia, foi 78? Foi. Aí Bisoca fala melhor do que eu, o Comitê Brasileiro pela Anistia. Nós participamos ativamente aqui em Belo Horizonte de tudo. A gente ocupava os espaços e a gente teve apoio de uma igreja católica progressista. Então, por exemplo, a gente fazia reunião, por exemplo, na sacristia da igreja, do Calafate, que o pessoal nos deu guarida sempre. A gente ia para a porta das igrejas distribuir panfleto a favor da anistia, da lei da anistia, soltar os presos políticos, cadê os nossos desaparecidos, né? A gente fazia sem medo. Eu, inclusive, na época, a Ângela Pesucci sempre fala, Magda, eu sempre lembro de você, porque eu estava grávida da minha segunda filha e com meu filho de 2 anos pela mão, ia para a porta da igreja e não tinha medo, né? Ia e tal, e se envolvia. E fizemos algumas grandes assembleias, vamos dizer assim, para espalhar o movimento. Ele crescia, porque vários grupos foram se organizando, né? Tinha gente aí se organizada, mães, irmãs, mulheres, aí tinha esse conteúdo também da discussão da participação feminina na sociedade. Muitas aderiram a partir disso. Eu posso contar algumas coisas do que era a vida clandestina, que era uma coisa horrível, né? Horrível nesse sentido. Você morava com o nome trocado, né? A gente morou em vários bairros, nem lembro mais de tanto lugar que a gente andou. Tinha um lugar que eu me chamava Vera, outro lugar que me chamava Maria, sei lá, nomes mil, né? E a vizinhança, sempre você aparecia para a vizinhança como casada com aquela pessoa, né? Ele era viajante, tinha que inventar coisas para compor a situação no bairro, na frente das vizinhas. Não podia fazer relações de amizade, porque para evitar que as vizinhas entrassem na sua casa, em geral a casa não tinha quase imóveis, né? Não eram casas bem mobiliadas nem nada. Então a gente morou, naquela época, tinha uma rua, que eu não lembro o nome, com 3 casas assim. 3 casas, esta, por exemplo, né? 3 casas assim, grudadas. O resto tudo era meio descampado, né? E no outro lado da rua tinha uma espécie de sítio que eram portugueses que plantavam verdura, essas coisas. E eu comprava verdura ali, para não ir no armazém, todos os cuidados. Para a vizinhança, eu era uma pessoa casada com um viajante, né? E o viajante viajava muito, né? E era muito ciumento, não queria que eu fizesse amizade com ninguém, não, era uma barra. E eu fiz amizade assim, toda... Nessas 3 casas que a gente morou, a nossa era no meio, era tudo assim, 3 casas compridas. Aqui morava uma família, a outra era grudada, que era a nossa, e a outra era de uma senhora italiana, cujo filho havia casado com uma brasileira. E ela tinha um neto, Lindidor, nunca esqueço o nome desse menino. Então era tudo complicado ali. E eu me lembro que um dia toca a campainha e era velha, a italiana, né? Aí chegou assim, eu me chamava, era Vera. Dona Vera, eu dizia, né? O nome tal, né? Dona Vera, a senhora sabe da injeção? Aí eu disse, sei. Ela sabe, Dona Vera, porque o meu neto, que é o filho dela, tinha casado com uma brasileira e tinha nascido esse menino. O meu neto está com febre e eu não sei o que fazer, viu? Era um lugar muito ermo ali, né? Aí eu fiquei na maior dúvida, né? Eu vou ou não vou? Mas como eu disse que eu sabia da injeção, não podia mentir, eu tinha que dar. E eu fui e dei a injeção no menino. Então, para essa mulher, eu virei santa, né? Imagina que vizinha maravilhosa, que não incomoda, que dá injeção quando o neto está doente. Ficou minha fã, né? Não sabia de nada, né? Até que um dia eu fiquei doente. Peguei uma
uma febre horrível, Marigara desesperado porque não podia trazer médico, né? Aí ele não sabia o que fazer. Nós tínhamos um companheiro que chamava Eros Trench, uma família que já morreu. Eles eram de Campinas, não, de Itapetininga. Itapetininga. E ele era farmacêutico, e quando eu fiquei doente daquele jeito, uma febre horrível, uma ligada desesperada, não sabia o que fazer, não podia trazer médico. Aí ele falou com o Trench, né, com essa família, disse, olha, eu não sei o que eu faço com a Clara, ela está dentro de febre. Tudo que ele mandava tomar, a febre não cedia, né? Daí o Trench disse, faz o seguinte, você pega a Clara de noite, bota uma capa, protege ela bem e vem andando, porque era uma estrada, né? Aquilo tudo era muito ermo, né? Vai subir da estrada até entrar na avenida. Eu não lembro como é o nome da avenida lá. E aí ele me pegou com um carro. E eles me pegaram ali, eu toda enrolada. Né? Aí fui para casa deles e fiquei... No total, eu acho que eu fiquei lá uns 3 meses. Porque foi caracterizado que eu peguei uma infecção muito grande. É um negócio que dá uma febre horrível, como é o nome da doença, que eu esqueci. Eu sei que eles chamaram um médico, que era um companheiro nosso, que foi lá na casa me ver. Que era muita coisa assim. Depois eu vou me lembrar do nome. Aí ele disse, não, eu tenho que ficar em repouso absoluto. Até quando eu me curei. Quando passou aquela febre, eu voltei para casa. Agora, como é que volta depois de 3 meses, né, a casa fechada? Aí eu acendi tudo, botei o rádio alto, que eu ouvia música italiana, porque eu era assim a própria mulher que não era de nada, né? O negócio não era cantar, fazer nada. Era uma coisa incrível. Eu imagino isso representado no cinema. Como é que seria a cena, né? E aí eu fazendo um maior barulho, porque eu estava imaginando a cena quando a velha se desse conta de que eu estava ali, né? Dito e feito. Tocou a campainha, ouvi o barulho, né? E eu disse, Dona Vera, ai, eu fiquei... Ela falou daquele português meio atrapalhado. Eu fiquei preocupada, o que houve? Eu digo, não, é o seguinte, tudo mentira, né? Minha mãe adoeceu, porque eu dizia que eu era gaúcha. Você imagina eu com sotaque de nordestino. É demais essa história, né? E aí eu disse assim, não, minha mãe ficou doente, eu tive que nem pude avisar nada, senhora, viu? A senhora me desculpe. Teve que ir rápido visitar. Tive que sair rápido, né? E ela disse, pois é, mas a senhora viu que as suas plantas cresceram. Ela molhava a planta. Que bonitinha. Agora, na clandestinidade, você não tem... Eu vivia no final com a minha mãe e meu filho. Eu não tinha marido, eu não tinha amiga. Minha amiga, sabe? Eu não tinha ninguém. Eu vivia para minha mãe, porque eu era jovem. Eu caí na clandestinidade com 20 anos de idade e fui até os 36. Foram 16 anos de clandestinidade. Porque viver na clandestinidade é algo inominável. Você não tem o que falar, né? Você está toda hora, no meu caso em particular, você viver com um filho pequeno, com nome falso, uma criança que não tem parente, não tem tio, o pai é separado, você tinha que inventar que o pai era separado para ele, que ele era muito pequeno, não sabia o que acontecia. Quer dizer, esse pai ausente, que nunca aparece, não tem um tio, não tem uma avó, só tinha uma avó, não tinha avó do outro lado, todas as crianças têm família, ele não tem... É uma coisa muito dura. Você estava perguntando como é que foi essa nossa experiência de militância, de família e tal, né? Nós fizemos uma opção, eu e Zé Luiz, muitos companheiros fizeram a opção de não ter filhos, né? Mas nós dois nos conhecemos, né? Nos apaixonamos e passamos a viver essa experiência, casamos no Rio de Janeiro, porque não podíamos casar nem em Juiz de Fora, nem em Araguari, porque nós já estávamos perseguidos nos 2 lugares, então casamos no Rio. As 2 famílias foram... Só para um casamento assim, bem íntimo, né? Feito pelos dominicanos. Feito pelos dominicanos, né? Frei Eliseu, Frei Jorge. Então, assim, a família toda apoiando e tal, mas assim, poucos familiares e poucos amigos, né? Para não chamar a atenção. Mas por que eu estava falando sobre isso? Vocês fizeram uma opção de ter filhos. Ah, sim. Então, nós fizemos a opção de ter filhos, né? E a gente sabia que era arriscado,
mas nós optamos de ter uma vida normal, entendeu? Agora, é complicado, né? Porque eu sei que as crianças, elas digamos, sofreram, né? Elas sofreram com essa nossa opção, nasceram numa família de militantes e passaram... Hoje, quando eu retomo a minha maternidade, eu costumo dizer assim, que eu tenho uma experiência da maternidade na época da juventude e desse período da ditadura militar, da clandestinidade, do exílio, foi uma experiência. E hoje é outra experiência. Fiquei muito tempo só, né? Porque eu passei um período longo também no DEPOI, longo porque ali cada dia, né, parece que é um ano. Então, na verdade, eu fiquei quase 3 meses. E eu lembro que eu dizia assim, gente, acho que eu vou ficar louca aqui, não é possível. Não tinha nada para fazer, né? Porque eles lá você não tem nada, absolutamente nada. Você não tem um livro, você não tem nada, não. Você não tem nada, você não tem nada não. E são algumas coisas. Uma delas era, eu pensei bem, tem que bolar alguma coisa, né? Vários dias eu fiquei tomando soro, fiquei assim, como se fosse na enfermaria, nessa cela. Né? Eu estava muito mal, passei. Tinha muito mulheres, enfermeiras, assim? Não, só não existia figura feminina nenhuma, todos eram homens. E estudante, tem a infraestrutura, né, que eram os homens, os torturadores também eram homens, só tinha homem. Não tinha. Enfermeira era homem, tudo era homem. E aí eu sei que falei, para não ficar doido eu tenho que fazer algumas coisas. Uma delas que eu inventei, que eu acho uma coisa, né, que me ajudou na minha saúde mental, foi, era um curso chamado Eritrina, né, aqueles colchões de palha, e eu tirava aquelas palhas e ficava fazendo tranças e mais tranças. Eu fazia assim 20 tranças, eu ficava contando, fazia 20 tranças, e com medo deles descobrirem e até me proibirem de fazer aquele negócio, né? Então eu fazia aquelas tranças, escondia aquelas tranças, ia fazendo aquelas trancinhas, emendava uma na outra, depois eu desmanchava tudo e botava no colchão de novo. Aí daqui a pouco eu começava a fazer de novo. Então isso foi uma das coisas que eu fazia. Outra coisa, eu lembro que tinha um chão também, né, que ele tinha uns ladrilhos de pretos e brancos, não sei o que. Aí eu ficava contando, multiplicando, eu somava para cá, para lá, não sei o que. Então eram as 2 estações que eu tive ao longo desse período, né? Em alguns momentos eu fiquei com outras presas, outras ficavam sozinhas, isso variou um pouco. Mas aos berros a gente conseguia minimamente uma organização impressionante. A gente fazia ginástica canadense, tinha aquele livro na época que era super na moda, ginástica canadense. Então, vamos lá, levanta a perna para frente. Não podia fazer nada para lateral, porque a cela não tinha espaço, a cela era mínima. Mas a gente fazia esse tipo de coisa, depois a gente até montou um jornal, né? Porque depois aos poucos começa a chegar, a gente recebia jornal da família, não sei o que, as meninas lá já recebiam mais coisas. Então a gente fazia como se fosse um jornal mural, que o guarda passava para outra notícia, o cara também ia recortando e colando. Enfim, a gente vai se virando e vai montando estratégias para sobreviver. Né? Até que também tem um episódio assim, que mostra um lado também nosso da coragem, mas um pouco do romantismo, né? Que aí também tudo era na base do advogado. O advogado consegue, meu advogado, como a gente estava numa situação já de alguns meses, praticamente nas 3 incomunicáveis, totalmente ilegal, absurda a história. Então ele consegue entrar com pedido no Supremo que a gente então tivesse direito a algumas horas durante o dia que uma 4ª cela fosse desocupada para a gente ficar convivendo ali um pouquinho, estudar, fazer alguma coisa juntos, brincar, fazer. E aí foi a glória, né? Nossa, que maravilha, conseguimos um espaço para ficar, sei lá, 1 hora por dia. O pessoal tudo gritava, seu nome, quem é você, você é da onde? A gente começava assim, o lado romântico da nossa bravura, mas ao mesmo tempo da nossa ingenuidade, da nossa... Né? A gente vai decorar essa cela. Uhum. E aí, tinha aquelas revistas que a gente já recebia, né? Não era Isto é, não, era Cruzeiro. E aí o que a gente cola na parede? Um retratinho do Lamarca. Fazendo treinamento para o pessoal da VPR. Uma foice e um martelo, que também tinha saído alguma matéria, né, na revista, mostrando o mal do comunismo de Guantanamo para esse martelo. E aí eu sei que chega não sei se é o do Marx também, mas enfim, pelo menos o Lamarca foi esse martelo, estavam lá. E aí chega o superintendente geral da DESIP, que era a instituição que tomava conta desses presídios. E aí quando ele chega lá, ele olhou aquilo, ele não acreditou, né? São loucas. Aí ele mandou primeiro a Jéssica arrancar, disse, arranque isso da parede, isso é uma maluquice, vocês estão loucas, né? Deu lá um gritor de bravejou. Eu morrendo de medo, todo mundo assim, nossa. Aí a Jéssica falou, ficou pensando, ela falou, não arranco não.
Quando a Jéssica falou, não arranco não, eu falei, não sou eu que vou arrancar também. Aí, arranca você. Aí eu olhei, não vou arrancar não. E finalmente ele pede a estrela para arrancar, e ela também foi na onda da gente, falou, não arranco não. Aí o cara falou, acabou, vocês não têm condições de ficar juntas, são irrecuperáveis. Acabou o micro coletivo. Eu achei um dia, maravilhoso, né? Primeiro que tem uma identidade muito grande, né? Essa coisa da prisão é uma coisa muito forte, então você já monta um esquema, uma energia muito positiva, todo mundo muito solitário. Todos os momentos que eu tive junto com outras pessoas foi impressionante. Mesmo na porrada, na tortura, mesmo com a Jéssica lá longe, entendeu? Com a estrela, mas a gente tinha uma coisa muito forte, parecia que a gente convivia, né? Imagina, eu e o Jéssica, a gente conviveu os gritos, né? Porque a gente não teve mais do que poucos minutos que alguém abriu a cela e a gente ficou junto. Mas a gente tem uma afetividade, uma coisa enorme. E aí a questão de como você resiste, né? Então, uma das perguntas que eu vi de você é sobre literatura. Óbvio, eu lia 2, 3 livros por semana, né? A literatura foi minha grande aliada. Eu acho que aí é muito interessante porque o Uruguai, eles nunca tiveram coragem de proibir a leitura. Eu acho que exatamente porque é um país tão escolarizado, é uma coisa tão importante a educação, na verdade, que eu acho que eles não tiveram coragem de cortar isso. Então, mesmo nos piores quartéis, os livros entravam, né? Então, a leitura, eu tinha uma rotina de tentativa de saúde, assim, então a gente tinha 1 hora de banho de sol, às vezes 2, uma de manhã e uma tarde, caminhar. E caminhar erguida, caminhar com energia, entendeu? Caminhar olhando para longe. Né? Então, cada momento se aproveitar. E depois apareceu a história da yoga, né? Porque meus pais me mandaram um livro, imagina um livro de yoga, né? E eu lá decifrando as posições, eu fazia yoga mais de 1 hora de manhã, mais de 1 hora de tarde. A questão da respiração foi fantástica, né, para mim. Então, bom, e aí entremeava isso um pouco com alguma tarefa manual que pudesse fazer. Então, eu tinha um dia muito ocupado, tá? E havia sempre uma certa possibilidade de conversa com guardas, né? Havia guardas que, enfim, estavam lá porque eles estão cumprindo o serviço militar, eles não estão nem aí, né? E conversavam, ou próprios oficiais, muitas vezes, né? Um pouco curiosos com esse fenômeno das mulheres militantes, né? Porque eu digo, a gente foi feminista avant la lettre, né? Antes do feminismo, enfim, que se surpreendiam e que conversavam, então alguma relação também você tinha de fala. Obviamente que a gente era expert em furar, em comunicações, então de inventar códigos de comunicação com os companheiros que estivessem presos, a gente, do bilhetinho que o guarda levava, a fala por sinais, a gente quebrava os códigos sempre que possível, na verdade. Enfim, então as formas de resistência estavam presentíssimas, né? Então, eu creio que essa ocupação do tempo intensa, né? Por incrível que pareça, ela foi muito salvadora, né? Muito saudável, né? Essa ocupação, ela era comum entre o conjunto das presas. Ah, com certeza. Todas laboriosíssimas. Em relação aos livros, eles chegavam por intermédio dos seus familiares. Isso, exatamente. E então eram periódicas as visitas para você conseguir ler 2 a 3 livros por semana? Cada 15 dias, em geral. Cada 15 dias havia breves visitas e eles podiam mandar coisas, né? Outra coisa, por exemplo, era coisas coloridas, né? Eu lembro, tinha uma colcha absolutamente colorida, alguma foto, enfim, enfeite, né? Enfeitar aquele mesmo ambiente realmente muito menor que essa sala dos Enfeitava a cela. A cela, a gente realmente se apropriava, tentava mudar um pouco o tempo todo, bem naquele sentido da resistência que eu trabalho muito Foucault, né? Quer dizer, ela não é fora, ela é dentro, né? Então, te fazem isso, você pega isso e tenta virar, né? O tempo todo, né? Nas coisas mais minúsculas. Os militares
militares, eles se surpreendiam muito, né, com a presença da mulher no movimento. E eles, de alguma maneira, tentavam explicar essa visibilidade das mulheres, dizendo o seguinte: vocês estão aqui porque vocês quiseram acompanhar o marido de vocês, porque o namorado de vocês era, e aí vocês também acompanharam, ou então teu namorado te enganou e te levou para uma... sabe? Tentando colocar a gente no eterno lugar de vítimas, né? Então a mulher é vítima, mais ou menos, é algo compreensível, não? Então, vítimas dos homens que nos levaram para um mau caminho, né? Essa era uma fala muito recorrente. E eles te ofereciam esse argumento. Você está aqui porque teu namorado te enganou, não sei quanto tal. E para nós era uma coisa assim muito natural, a gente resistiu muito a essa fala. E a gente dizia: não, a gente está aqui porque a gente decidiu que isso era importante. A gente está aqui porque a gente quis, porque a gente acredita na luta, etc. Né? Então a gente recusou muito instintivamente esse lugar de vítimas que nos era oferecido. Né? Eu diria, esse é um bom exemplo, um pouco, dessa questão que começaram a aparecer nesses anos, de um outro lugar possível para nós mulheres, né? De protagonismo, um outro lugar, né, de mais poder. Né? Então eu creio que esse é um bom exemplo. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Em tempos de democracia, como que ficou, né, o movimento de mulheres em relação àquelas grandes campanhas, aquelas grandes bandeiras? O que você restou disso daí em tempos de democracia? Na verdade, o movimento que teve uma época muito forte, né, anti-democracia, exatamente por causa da luta pela ditadura, que unia todas as feministas no mesmo movimento, né? O espectro era grande, né? Ia de A a Z. Com a democracia ficou mais dividido, vamos dizer, porque aí começam a aparecer as ideologias, né? O que cada um acredita. Então, no geral, mas isso na questão política geral da democracia, não das questões feministas, porque nas questões feministas continuam as mesmas bandeiras, na verdade, né? De educação igual, salário igual, né? Creches, tudo aquela época, a questão do aborto, a questão da violência, né? Da não violência, tudo isso continuou durante a democracia sendo a mesma briga, vamos dizer, a mesma demanda, né? Continuou a mesma demanda, e aí muito mais para o poder público, né? Porque antes não havia diálogo, aí começou a haver diálogo, então o diálogo poder público, e aí os grupos se juntaram, então começaram a aparecer, a partir da democratização, muitas organizações de mulheres. Mas dessas, deixa eu me perguntar uma coisa, dessas bandeiras que já eram antes e que continuaram, quais as que avançaram, quais as que tiveram ganhos expressivos e quais as que ficaram presas, amarradas? Aqui realmente não tem muito avanço, praticamente nenhum, é a questão do aborto, né? A gente fala de direitos sexuais reprodutivos, mas o aborto que realmente
não avançou, continuou. Os únicos 2 casos, aqueles de 1940, que é a risco de vida da mãe. Eu tenho um caso, na verdade, eu estou esquecendo, a anencefalia. Tem um caso que entrou, quer dizer, foi um pequeno avanço, né? E estupro, né? Quer dizer, são os 2 casos que já existiam e a anencefalia foi um que entrou, que se conseguiu. Depois de muitos anos tentando, aí até havia divergências de que era uma coisa gradual, se fazia não gradual, né? Havia divergência entre os próprios movimentos, como, não na questão em si, mas como chegar lá, né? Como chegar lá. Agora, na questão da violência, que houve mais avanços em questão a leis, não que não tenha violência contra a mulher, porque infelizmente não podemos dizer isso, porque todos os dias há casos, né, de mulheres assassinadas, de estupradas, de apanharem, né, e tudo, quer dizer, até na rua, quer dizer, a violência continua. Mas há leis, e agora acabou de ser, né, promulgada uma lei que estou chamando a lei do feminicídio, né, que é uma lei Maria da Penha, que já tinha, que já é 2006, não me engano, e agora tem a lei do feminicídio. Então, nessa área, eu acho que se avançou, pelo menos na questão das leis, mas a questão é muito mais da educação. Né? E, Madalena, uma coisa, na época da ditadura, o movimento de mulheres se organizava muito em cima de alguns jornais, como o Brasil Mulher, o Nós Mulheres, depois o Mulherio. Então, eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, se existem se ainda existe esse tipo de imprensa, se você poderia nominar algumas para a gente, e também como que então hoje esse movimento se organiza. Não existe essa imprensa, existe na internet. Existe muita coisa na internet. Então, estamos em tempos de internet, não existe mais imprensa, existem publicações. As organizações que podem, né, quando conseguem, fazem publicações, seus seminários, seus temas, né, de debate, publicações, N publicações. Mas não existe mais esse tipo de imprensa escrita, né, com boletins. Existiu no início das organizações feministas, aquelas que eram organizações mesmo, alguns boletins escritos. Ainda existiu no início, ainda houve alguns boletins. Mas isso não se sustenta, né? Porque se sai caro, imprimir e tal, tem que alguém fazer, escrever e tal. Então, isso não sustentou. Várias tiveram, né? Não chegou a ser um jornal com circulação maior, coisas pequenas, né, pontuais, que você distribuía em seminários, em atos, em eventos e tal. Mas depois foi caindo e realmente com a internet começou a ir. E aí há muita coisa que nem eu conheço. Sei. Porque são jovens, por exemplo, que faz um blog tal, que não chama feminista, mas que é feminista, porque as ideias são feministas, entendendo? Então, tem muita coisa nesse. Se você for pesquisar, tem muita coisa realmente nascendo e cada vez mais. Cada vez mais. Houve uma espécie de um boom recente. Sei. Da questão do feminismo como a ideia. O que cada uma acha que é feminismo, aí varia. Porque está chegando gente nova. E cada um acha que feminismo é alguma coisa. Mas, há pouco tempo, teve o show da Beyoncé nos Estados Unidos e atrás do palco estava escrito feminist, em letras garrafais e luzes. Entendeu? Isso só para um exemplo. Né? A Valesca Popozuda aqui se diz feminista e eu sou feminista porque eu sou dona do meu corpo. Então há uma espécie de escritoras escrevendo, né, fazendo artigos, a Clara Denbrook. Realmente há uma coisa de uma volta, mas uma volta com outras, com uma diversidade que já havia, mas que é muito maior hoje em dia, que cada uma é o seu feminismo. Eu sou feminista porque eu acho isso, eu sou feminista. E realmente ninguém tem carteira.